Bom dia, pessoal, tudo bem, cara? Antes da gente começar aqui, eu queria só ver se estão ouvindo bem a gente. Por favor, confirmem, escrevam. Aí, quando vocês confirmarem, a gente passa a iniciar o webinário, tá bom? Amit, can you speak a little bit, please? Hello, everyone. This is Amit Goswami, quantum physicist, and we are going to have a good discussion tonight. Então, o Amit falou, ele se apresentou aqui, o Amit Goswami, e hoje vocês vão ter uma excelente palestra e discussão essa noite. Essa noite para ele, né? Porque ele está na Índia e lá são 7:30 da noite, para nós é de manhã, tá? Então, tá confirmando, Manu? As pessoas estão escutando, tudo certo. Maravilha, então. Então, antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Adriano Fromer, eu sou sócio fundador da Quantum Academy. A Quantum Academy é uma escola de transformação baseada na visão de mundo quântica, da qual Amit Goswami, que está aqui na nossa frente, né? Eu sou parceiro e sócio do Amit na Quantum Academy Brasil. Eu conheço o Amit há 13 anos, faz 13 anos que trabalhamos juntos. O áudio do Amit está um pouco baixo. Está baixo mesmo. O áudio da Amit está um pouco baixo, vamos ter que... Como você vai fazer a tradução? Como eu vou fazer a tradução, então a tradução vai sair um pouco mais alta. Mas voltando, então eu conheço a Amit há 13 anos, que a gente trabalha junto, e há 2 anos a gente fundou a Quantum Academy, que é uma escola que oferece cursos tanto presenciais quanto cursos online, justamente para cuidar da transformação do ser humano pautada na visão de mundo quântica, pautada nos ensinamentos da física quântica. E hoje, assim, eu sou parceiro, sócio do Amit, aluno do Amit há muito tempo, então eu estudo com o Amit também, não aos 13 anos, mas pelo menos 10 anos. Tá? Então, eu vou aqui também fazer o papel hoje, como eu tenho feito em várias das nossas lives, o papel de tradutor. Claro que eu me tomo a liberdade de, às vezes, na hora que eu vou traduzir, eu dou uma explicada em algum conceito, isso com a concordância do Amit Goswami, para facilitar a compreensão de todos vocês, ok? Então, o tema da live hoje é transformação pessoal e espiritual em momentos de crise. Então, rapidinho uma apresentação do Amit Goswami para aqueles que não o conhecem. Então, eu sei que a maioria aqui já conhece, mas o Amit, ele é um físico, PhD em física nuclear, ou seja, ele estudou em Calcutá, depois fez o doutorado dele no Oregon, nos Estados Unidos, onde ele mora hoje. Um dia ele mora parte na Índia, parte no Oregon, nos Estados Unidos. E o Amit, depois de um tempo de atuar como um físico tradicional, tá, como um professor de universidade, um cientista que fazia pesquisas em física nuclear, chegou o momento que ele percebeu que aquilo não estava mais preenchendo a vida dele, foi onde ele resolveu incluir a questão da espiritualidade dentro da ciência. Então, o Amit Goswami é um dos precursores no mundo inteiro que conseguiu utilizar do conhecimento científico, principalmente da física quântica, da mecânica quântica, da ciência quântica, para explicar fenômenos que a ciência tradicional não explica, ou seja, explicar o mundo do sutil. Então, eu gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas para Amit Goswami. Please, Amit, welcome. Thank you very much for being here with us again. So, eu também estou muito feliz de estar aqui. So, the subject today is personal and spiritual transformation in times of crisis. So, what can you talk about? What can you tell us about that? Yes, this is a very important subject that we are addressing today, this morning. Então, esse é um assunto muito importante que a gente vai tratar hoje de manhã. Crisis. The coronavirus is spreading world over, and it certainly is a huge crisis. Então, o coronavírus está se espalhando por todo o mundo e, sem dúvida alguma, está causando uma crise gigantesca. There is grave health problem, grave danger, and of course you must avoid contracting
the disease. For this, many countries have prescribed isolation. Então, claro que é um perigo, né? É um problema, um perigo para a saúde. Então, já por essa razão, insistem em fazer de tudo para não contrair essa doença. Muitos países já estão declarando isso e partindo para o isolamento social. Many or most of you are probably working from home or at home anyway. Então, muitos de vocês provavelmente estão trabalhando de casa ou estão simplesmente em casa. So the danger has been taken care of at least momentarily. Então, esse perigo, a gente tem que observar e cuidar desse perigo, pelo menos momentaneamente. The other side of crisis is opportunity. Então, um outro lado da crise, né? A crise tem dois lados. Um dos lados da crise é a oportunidade. You have spare time, and then the question is, how should you use your spare time? What should you engage with? What is important right now? Então, você tem tempo sobrando agora, né? Todos nós estamos em casa com tempo sobrando. E como que a gente deveria pensar e utilizar esse tempo que temos sobrando? Opportunity is defined very well. It fits very well with the quantum worldview, the idea of opportunity. Então, a ideia de oportunidade, ela se encaixa muito bem com a visão de mundo quântica. Quantum physics is the physics of possibility. A física quântica é a física das possibilidades. Quantum physics is telling us for the past 100 years that we have infinite potentiality to explore. Então, nos últimos 100 anos, a física quântica ela tem nos mostrado e tem dado a mensagem de que nós temos infinitas possibilidades para serem exploradas. So opportunity gives us all an opportunity to explore some of this possibility to make ourselves better, to make our society better. Então, essas possibilidades, né, oportunidade significa enxergar essas possibilidades, a gente ter essas possibilidades para poder fazer com que nós sejamos pessoas melhores e também nós tenhamos uma sociedade melhor. And when you say transformation, this is exactly what we mean. Então, quando eu falo de transformação, é exatamente isso que eu quero dizer. Transformation is using this infinite possibility to change ourselves and our society. How should we do? We should use the quantum principles. Então, transformação é a grande oportunidade de mudar nós mesmos e mudar a sociedade em que vivemos. E como fazer isso? Utilizando dos princípios quânticos. Let's quickly address, however, the question, do we need transformation? Say again, sorry, Amit. Let's quickly address the question, however, that do we need, if we need transformation? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é se fazer a pergunta, nós realmente precisamos de transformação? In an affluent society, we sometimes feel that we are doing just fine. Muita parte da sociedade, muita gente na sociedade simplesmente tem a sensação que a gente está indo bem. Crisis like this also reminds us that we are not doing fine. There is an underbelly of our society, and we are ignoring the vulnerability that we have. Então, o que acontece é que, na verdade, crises como essa nos mostram que não, a gente não está bem. Existe muita vulnerabilidade na sociedade que começa a vir à tona em crises como essa. It is amazing, isn't it? Because we are getting warning signals of such viruses in recent times, but no country, affluent or not so affluent, have paid any attention. Mas não é muito surpreendente, muito, né, curioso, porque a gente tem tido alertas sobre esses vírus há muito tempo.
Há muito tempo que a gente recebe alertas e alertas do perigo de uma pandemia, mas nenhum país, nem países em desenvolvimento, nem países desenvolvidos, deram a menor atenção para isso. We have become very complacent about our human condition. Many of us think that this is the way we are and we cannot change. Então a gente tem ficado muito complacente com a condição humana, com a nossa condição humana. Então muitas pessoas pensam, é assim que nós somos e não podemos mudar. É assim que é. Very few countries have adequate health insurance, adequate safeguards for guarding people's health. Então, muitos poucos países têm um sistema público de saúde bom que pode garantir a saúde das pessoas. Very few countries have safeguards for the economy. Pouquíssimos países têm planos de segurança, né? Ou tem uma provisão de segurança para questões econômicas. In most countries, we run the economy practically on debt. Na maioria dos países, né, a economia ela é gerida sempre com déficit, And borrowed money. com dinheiro emprestado. This would be unheard of in the olden days when our gold standard prevailed. Isso seria inconcebível lá em tempos antigos, quando o padrão né, da moeda, o padrão monetário era o ouro. But now we have paper money, dollar standard, and we treat it like it's unlimited. E hoje nós temos o dinheiro de papel, né, pautado no dólar, e a gente sempre acha que é infinito, que a gente pode fabricar o tempo inteiro. So health and economics are the underbelly. We are not prepared to deal with crisis. We are barely prepared to handle status quo. Então, a saúde e a economia são pontos muito frágeis de toda essa crise, que a gente está mal preparado. Assim, como é que a gente está preparado para lidar tanto na saúde quanto na economia quando estamos em crise, se já em momentos normais de status quo já são dois pontos muito fracos da sociedade lidar, para a sociedade lidar com. In fact, you can see around you that in many countries, civilization is moving downward, in a downward spiral, actually. Então, vocês podem ver, né, que em muitos países a civilização está evoluindo, se movendo para baixo. Civil morality is breaking down. Então, a moralidade civil ela está se desfacelando. Individuals are very me-centered. As pessoas, né, estão muito centradas no mim, no eu. Relationships have become transactional. Everybody I just asked, what is in it for me? Never cared about the other. As relações humanas têm sido muito transacionais, ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas em o que eu ganho com isso, em vez de pensar no outro. On the surface of it, you may think that, well, it's the government. Então, superficialmente, você pode pensar, tudo bem, tudo isso é culpa do governo, é o governo que é assim. And then you may think, well, we just don't have a very good economic system or a healthcare system right now, and politicians are not doing their jobs, so we have to make the politicians do better. Então a gente pode pensar, a gente não tem um sistema econômico, um sistema de saúde decente, são os políticos que estão fazendo a coisa ruim, que não estão trabalhando direito, a gente pode, de repente, trocar os políticos e tudo se resolve. And when somebody points out that, well, don't you think that you have some responsibility as well? You just shrug and say, what can one individual do? E aí, quando alguma pessoa vai lá e te pergunta, ué, mas você não tem uma responsabilidade nisso também?
Aí você dá de ombros e fala, mas o que um indivíduo, só um indivíduo pode fazer? Qual a diferença que um indivíduo pode fazer? All this, ultimately, the cause is a the way that we look at the world. It's the wrong lens that we wear that is giving us all these false ways of living life. Então, na verdade, o que acontece é que, em última instância, o que acontece é que tudo isso permanece assim por causa da lente que a gente usa para enxergar o mundo. A forma como a gente enxerga o mundo através de uma determinada lente. Nobody takes responsibility anymore, neither the government nor individuals. Ninguém assume responsabilidade mais, nem os governos, nem os indivíduos. So what's wrong with the world? Então, o que está errado em relação à visão de mundo quântica? Many scientists have decided that matter is everything. Muitos cientistas simplesmente decidiram de que a matéria é tudo. Tudo é matéria. On the face of it, this seems like, oh, that's just philosophy. Então, aparentemente, isso parece, isso é simplesmente filosofia. But think about it, behavior of matter is entirely mechanical. Então, pense a respeito disso. O comportamento da matéria é totalmente mecânico. We are machines then. If we are made of just matter alone, we, human beings, are machines. Logo, se a gente é feito só de matéria, portanto, seres humanos são máquinas. Now, this would be fine for actual machines. I mean, robots are okay, but robots don't have experience, robots don't suffer, robots don't take responsibility for good reason. They don't have the sense that they are doing anything. They don't have consciousness. Então isso está tudo bem, para robôs está tudo certo, robôs não têm sentimentos, robôs não têm responsabilidade, então para o robô está tudo certo, ou seja, o robô não tem consciência, então esse tipo de comportamento mecânico está tudo ok para os robôs, para uma máquina. But if human beings who do have consciousness, if they are told that they are machines, and they take advantage of it and behave like machines in some ways. Então, mas se o ser humano que tem consciência, o ser humano sim tem consciência, mas se dizem para o ser humano que ele é uma máquina e deve se comportar como uma máquina, then of course things will go wrong for them, because they are not machines. Mas é claro que as coisas vão dar errado, porque os seres humanos não são máquinas. In a sense, human beings are worse than machines, because human brain has negative emotional circuits built into it. De certa forma, o ser humano pode ser até pior do que uma máquina, porque o cérebro humano ele tem circuitos cerebrais de emoções negativas já constituídos no cérebro. So if we are mechanical, we are still mechanical with all this negativity in us, and now you see what happens. E aí, ainda tendo esse olhar para nós como se fôssemos mecânicos, e ainda assim tendo essa negatividade no nosso cérebro, então você consegue perceber o que acontece. Not only we become centered on ourselves, not only we don't care for others, that's mechanical behavior, but also we literally behave negatively towards ourselves and towards the environment. Amir, it cut. Can you repeat the entire sentence, please? Sorry. So not only we behave like machines in some ways, but also we have this negative emotion, so we behave negatively towards others. Então, o que acontece?
todo esse processo, não só a gente se comporta, nós acabamos nos comportando como máquinas, mas além disso, a gente tem essa negatividade dentro de nós que piora toda a situação. Now, before this idea that matter is everything, that we are just mechanical machines, before this idea, we had a different view of ourselves. Então, antes dessa ideia, né, antes da gente ter essa ideia constituída de que os seres humanos são máquinas, que somos só matéria, a gente tinha uma outra visão a respeito de nós. In that view, it was recognized that yes, we have partly mechanical behavior. Então, nessa visão, sim, era reconhecido de que a gente tinha um comportamento mecânico parcial. And it was also recognized that yes, we do have this negativity built into the brain. Então, também era reconhecido que sim, nós temos essa negatividade dentro do nosso cérebro. But it was also believed that we have values, spiritual values to live by. And if we live by those spiritual values, then we can compensate for this negativity, actually live quite positively. Mas também tinha a concepção de que existiam os valores espirituais, a gente tinha valores espirituais. E aí, vivendo sob esses valores espirituais, a gente conseguia compensar parte da nossa negatividade de constituição, do nosso cérebro. Unfortunately, whereas there was a science for the mechanical behavior, we, at that time, in the 19th and early 20th century, could not produce a science of consciousness credible enough to make having values in our life a credible idea. Então, o que acontecia antes dos anos 1900, né, começo do século passado, a gente tinha uma ciência, já tinha desenvolvido uma ciência para explicar o comportamento científico, comportamento material, mas não tinha uma ciência para explicar a consciência. Qual é a parte científica desses valores espirituais? Como que a ciência pode explicar isso? But now, in the last part of the 20th century, and especially in the beginning of the 21st century, the situation has become very different. This is the optimistic part about us. Então, o que acontece é, no final do século passado e começo agora desse século, essa coisa mudou, essa questão de ter uma ciência para explicar a consciência mudou, e o que faz com que a gente se torne bastante positivo em relação a isso. Literally, the new science, it's called quantum science, is saying, as I said, there are infinite potentiality. We are made of consciousness. Consciousness chooses. That is, we choose, at a deep level of consciousness, what we want to live by. Então, o que acontece essa nova ciência, a ciência da quântica, ela está mostrando que existem infinitas possibilidades, potencialidades, das quais a consciência escolhe uma delas para ser manifestada na experiência. Então, em última análise, nós, no estado profundo de consciência, nós escolhemos, porque nós somos consciência, nós também escolhemos essas possibilidades para serem manifestadas. In this way, quantum physics has really given us enormous reason to hope that not only can we balance this negativity that we have, we can build positivity to really live happy, healthy and prosperous life. Então, o que acontece é que a física quântica nos dá esperança, porque não só a gente consegue equilibrar essa negatividade que existe em nós, como construir, desenvolver a positividade dentro da gente para poder viver uma vida mais saudável, mais feliz e mais plena. Unfortunately, a worldview change, a paradigm shift of science to this order takes a long time.
Infelizmente, né, uma mudança de visão de mundo, ou seja, uma mudança de paradigma da ciência para esse novo paradigma quântico, isso demora bastante tempo. As you all know, Copernicus gave us the idea of solar system, and that eventually brought up science, but that took 100 years. It took 100 years before another scientist even listened to Copernicus. Então, bom, como você sabe, Copérnico, ele percebeu, né, como é que fala, ele descobriu a questão do sistema solar, de que a Terra não é o centro do universo, mas demorou 100 anos para que outros cientistas, para que a visão de mundo fosse definitivamente alterada. Again, we have reason for hope here. The new science came into being in the late 1980s, 90s. Então, isso nos dá um motivo para ter esperança aqui, porque essa nova ciência, ela foi descoberta, desenvolvida no final do século XVIII, final do século XIX, começo do século XX. And in the past 3 decades, the quantum worldview has found some traction. Então, e durante as últimas 3 décadas, a visão de mundo quântico ela começou a ter muito mais relevância no mundo. This is enormous. Isso é, assim, maravilhoso, é gigante isso. And the best part of it is that the new science is validating both the materialist aspect of science and those transformational aspects of consciousness. Então, a boa notícia é que essa nova ciência, ela valida essas duas partes que teoricamente estariam em conflitos, que é a parte material, então a ciência quântica valida a importância material, mas também, em adição a isso, também valida esse aspecto da transformação dos valores e da transformação espiritual. Now, the enormity of this news has not caught on yet, but Brazil is ahead of many countries. Então, para adicionar as boas notícias, né, o Brasil está na frente de muitos países em relação a isso. In Brazil, we have a movement, quantum activism, which is running very well. Então, no Brasil, a gente tem um movimento chamado ativismo quântico, que tem crescido ultimamente. The idea is very simple. Additional activism tries to change the world, but the individuals, activists, don't bother about changing themselves. Então, a ideia do ativismo quântico é muito simples, né? O ativismo normal é as pessoas que querem mudar o mundo, mas não se preocupam muito em mudar elas mesmas, né? Em se transformar. So the impact of such activism has been very limited. Então, o impacto desse tipo de ativismo tem sido muito limitado. The leaders just have not been very credible. Os líderes, eles não geram muita credibilidade. It's all very different with quantum activism. Isso é bem diferente em relação ao ativismo quântico. You cannot really understand quantum physics. You cannot really understand consciousness without practicing it. Você realmente não consegue entender a física quântica, não consegue entender a consciência sem, de fato, praticá-la. So the machine aspect of us can be understood. It does not, we live it already. We have that tendency already. We don't have to learn anything.
Então, a parte mecânica, a parte máquina de nós mesmos é fácil de entender. Na verdade, a gente tem, inclusive, essa tendência de nos comportarmos como máquinas. Então, isso é muito... Não precisa... A gente já vivencia isso. Quantum activism, on the other hand, is different. We have to learn the new way of thinking. Então, o ativismo quântico é bem diferente disso. A gente tem que aprender a nova forma de pensar. We have to live this new way of thinking at the next step. A gente, no próximo passo, além de aprender a pensar, a gente tem que aprender a viver dessa nova forma. And we have to then change society so that the society creates an environment for us to live the quantum way. E aí, além disso, a gente tem que mudar a sociedade, para que a sociedade nos dê um ambiente para viver dessa nova forma quântica. So we say that a quantum activist is an activist who tries to change the world while he or she changes himself or herself. Então, o ativista quântico é aquele que tenta mudar o mundo, que quer mudar o mundo, que busca mudar o mundo e ao mesmo tempo está buscando transformar e mudar a si mesmo. Now let's talk about these quantum principles. That is the first thing that you need to be aware of and be proud of, that we have these potentialities and really learn them. Então vamos falar um pouquinho desses princípios quânticos, que é a partir desses princípios que a gente desenvolve uma nova possibilidade de viver uma vida diferente. The biggest news that we have, and the news media are quite oblivious of it in all countries and cultures, is an amazing news. Então, as notícias, né, as novidades, notícias que estão acontecendo em todos os lugares são notícias incríveis. Quantum physics clearly declares that consciousness is the ground of all being. Então, a física quântica, ela declara claramente que a consciência é a base de toda a existência. And all our experiences come from this ground. E todas as nossas experiências vêm desta base, vêm desta consciência. And finally, this consciousness is a oneness. E, além disso, na verdade, essa consciência é algo único, é uma unidade, uma unicidade. Now, how does quantum physics, the science, says that? Sorry? How Say does again? quantum physics, as science, say that about oneness? Então, como é que It seems like a spiritual concept. Então, como é que esse conceito que é muito espiritual, né, da unicidade, da unidade, como é que uma ciência valida esse conceito que é basicamente um conceito muito espiritual? This is the strangest and the most unsuspected thing that came out of quantum physics. Então, a coisa mais estranha e mais inesperada que veio da física quântica. When two objects interact, quantum physics says that they become correlated. Então, a física quântica diz que quando dois objetos interagem, eles se tornam correlacionados. Now, when put technically, this word importance is not fully understood. Technically, you said? When put technically, the word is obscure. Quando você coloca de uma forma técnica, isso fica um pouco obscuro. Essa palavra fica obscura, né? So let me explain. Então eu vou explicar para vocês. What correlation entails is that the two objects can communicate instantly without exchanging any signal. Então o que a correlação diz é que dois objetos podem se comunicar instantaneamente sem a troca de sinais.
Now, who do you know that you can communicate without exchanging signals? Only yourself, right? Então, quem é que você conhece que você consegue se comunicar sem trocar sinais? Qual é a única pessoa que você conhece que você consegue se comunicar sem trocar sinais? É você mesmo, certo? So these two objects which can communicate instantly are one with each other. They are one and the same object. They have become one. Então, esses dois objetos que se comunicam instantaneamente sem sinais, na verdade, eles se tornaram um. Eles são, no fundo, uma coisa só. So beyond this space-time world where we communicate with signals, quantum science is firmly saying that there is another world, a world of potentiality, in which objects are potentially one. Então, muito além desse mundo que a gente conhece, que usa sinais para se comunicar, além desse mundo, a física quântica mostra que existe uma outra realidade em potencialidade, onde existe a comunicação sem sinais, ou seja, todos somos uma coisa só, todos somos um. This potential oneness is our consciousness. Essa unidade potencial é a nossa consciência. Consciousness is potentially one. A consciência é potencialmente uma só. Like the spiritual traditions are saying for thousands of years. Assim como as tradições espirituais vêm nos dizendo há milhares de anos. We can become one with anyone. We can love anyone. Only if we can interact with the person. Nós podemos nos tornar um com qualquer pessoa, nós podemos amar qualquer pessoa, desde que a gente interaja, estabeleça essa interação com tal pessoa. This idea, signal-less communication, has a technical name called non-locality. Essa ideia, né, essa comunicação sem a necessidade da troca de sinais, ela tem um nome que se chama não localidade. So what's the antidote of excessive me-centeredness, not acknowledging the other? Então, qual que é o antídoto para esse excesso da gente ficar excessivamente centrados no eu, ou seja, sem considerar a existência do outro? Qual é o antídoto para isso? The antidote, obviously, is develop capacity of non-locality. O antídoto para isso é justamente a gente desenvolver a nossa capacidade para a não localidade. It's even better than this. There is a motivation for doing that. É até melhor do que isso. Existe uma motivação para a gente fazer isso. When we are me-centered, you must have noticed that your consciousness is constricted. Então, quando você fica muito centrado em você, no eu, né? Você percebe que a sua consciência ela fica muito limitada. It does not feel very bad at the moment, but later when you are by yourself, haven't you felt the pain of loneliness? E na hora, às vezes, você não se dá conta, mas depois, quando você está sozinho consigo mesmo, vocês nunca sentiram essa dor da solidão? Human beings are not made that way. They are not made to not care for anybody else. This is why os seres humanos não foram feitos dessa forma, não foram feitos para não se importar com o outro. É por isso que a gente tem essa sensação forte de solidão. In a constricted consciousness, we become unhappy. Numa consciência limitada, nós nos tornamos infelizes. On the other hand, when we admit correlated partnership with others, por outro lado, quando a gente... I'll say again, sorry, you can say. When we develop correlated partnership with others, we care for the other, our consciousness become inclusive, consciousness become expanded. Então,
correlação com o outro, quando a gente inclui o outro em nós, a nossa consciência, ela se torna expandida, ela se liberta. Instead of suffering, we become happy. Em vez de sofrer, nós nos tornamos, nós nos tornamos felizes. So, don't you want to become happy? Você não quer ficar feliz, se tornar uma pessoa feliz? It turns out that quantum science has also similar message for health. Então, o que acontece é que a física quântica, a ciência quântica, também tem uma mensagem muito parecida em relação à saúde. Health in the new science is well-being. Na nova ciência, a saúde, na verdade, ela tem um conceito mais amplo que é o bem-estar. You know, we live in a culture in which we concentrate on not well-being, but on illness. We take care Perceba of que a gente, only when we are ill. perceba que a gente vive numa cultura não do bem-estar, mas da doença. Nós só cuidamos de nós mesmos quando estamos doentes. The proper way of take care of ourselves is to try to become well, develop well-being, not wait for disease. Então, a melhor forma de cuidarmos de nós mesmos é quando a gente desenvolve, né, a capacidade de cuidar do nosso bem-estar, não só cuidar da gente na doença. Immediately the question arises, how do I do that? Imediatamente vem a pergunta, mas como é que eu faço isso? This is where the second quantum principle comes in. E é aí que o segundo princípio quântico entra. Então, só lembrando, o primeiro princípio quântico é da não localidade. It's called discontinuity, discontinuous movement. Então, esse segundo princípio quântico é chamado da descontinuidade, ou seja, o movimento descontínuo. We cannot change our individualistic, me-centered way to other-centered way in a continuous fashion. Então, a gente não consegue mudar essa forma, né, de a gente ficar excessivamente centrado no eu, para a gente passar a ser uma pessoa mais inclusiva, olhar muito mais para o outro. A gente não consegue fazer isso de uma forma contínua. But in quantum physics, changes happen not only continuously, but also in a discontinuous way. Então, quando eu estava falando, a gente consegue fazer essa mudança de uma forma contínua. Então, na física quântica, a mudança ela pode acontecer de uma forma contínua, linear, mas ela também acontece de uma forma completamente descontínua. An electron approximately moves in orbits, atomic orbits around the atomic nucleus. Então, o elétron ele se move, né, em órbitas em direção ao núcleo. Ele fica orbitando o núcleo. But the same electron, when it jumps from one orbit to another, it does not go through the intervening space. Mas o que acontece quando um elétron ele pula de uma órbita para outra, ele salta de uma órbita para outra, ele não passa por nenhum estágio intermediário, como se ele desaparecesse e aparecesse. Ele faz isso de uma forma descontínua. And in quantum physics, there's even a nice name for it. You probably already heard. They're called quantum leaps. Então, na física quântica tem um termo para isso, provavelmente você já deve ter escutado, que é chamado de salto quântico. So how do we make changes that are really important? How do we make these discontinuous changes, quantum leaps? Então, como é que a gente faz mudanças que são realmente importantes? Como é que a gente faz mudanças através desses saltos quânticos? This is the second principle, but how do we apply it in our lives? How do we actually transform? Então, esse é o segundo princípio, né, do descontinuidade, do salto quântico. Mas como que a gente aplica isso na nossa vida? Como que a gente, de fato, passa por um processo descontínuo de transformação pessoal? And this is the process called creative process.
Então, esse é o processo chamado de processo criativo. In Brazil, the slogan, "Doobie Doobie Doo" has become very popular. No Brasil, né, a frase dubi-dubi-du, ela se tornou relativamente popular. Muita gente usa, quem estuda com a Amit Goswami usa isso, né? Que dubi-dubi-du, na verdade, é o fazer ser do inglês. And this is the basis of the creative process. You have to learn to relax. Então, essa é a base do processo criativo. A gente tem que aprender a relaxar. You're already active people. You're already do-oriented people. You know how to get things done, but you don't know how to relax. Nós todos já somos pessoas orientadas para o fazer. A gente faz, ou seja, a gente é treinado, a gente é habituado a fazer as coisas acontecerem, a fazer. Mas a gente não é treinado, a gente não está habituado a relaxar. Then creativity becomes very simple. And then what? Creativity becomes very simple. The process is do, and then you take the quantum leap. E aí, a criatividade é muito simples, né? Na verdade, o processo é o dubi-dubi-du. Você faz, você é. Você faz, você é. Fazer, ser. E aí, quando você alterna o fazer, ser, a criatividade acontece. Surge o salto quântico criativo para você. Now, the final quantum principle is called tangled hierarchy. E o último princípio quântico é chamado da hierarquia entrelaçada ou emaranhada. What is your problem when you have me-centeredness? What is the problem of making a relationship a lasting relationship? Então, qual o problema quando você fica... Say again, sorry, I lost it. The problem with developing a lasting relationship with another person. Então, qual é o problema de desenvolver uma relação duradoura com a outra pessoa? See, everybody knows that the answer to loneliness is to find a partner to live with, an intimate relationship. Então, todo mundo sabe, né, que uma das respostas para a solidão é encontrar um parceiro para você viver uma relação íntima com esse parceiro. But today it's very hard. Even if we find one, it ends up in divorce. Mas hoje é muito difícil, né? Porque mesmo quando você muitas vezes encontra essa pessoa, isso termina em divórcio. This is because we are so me-centered. Two me-centered people cannot take care of the other. We are not doing what we are supposed to do. Isso é porque a gente é muito centrado no eu. Então, assim, a pessoa muito centrada no eu tem a dificuldade da inclusão do outro. So we learn non-locality and we start interacting. That is good. That's the first step. Então, por exemplo, a gente começa a interagir, né? O importante é a gente aprende a não localidade, o primeiro princípio quântico, e passa a interagir. And then we learn about creativity and take that leap from contracted consciousness into expanded consciousness, making room for the other. Então, aí a gente vai para o segundo princípio, que é a descontinuidade, entra no processo criativo, começa a perceber, a mudar a nossa percepção da inclusão do outro, começa a incluir mais o outro, e tem a nossa consciência expandida a partir daí. But to love somebody else, you have to do one step more. Mas para amar de verdade a outra pessoa, você tem que dar ainda um passo além. We have to give up the idea that I have to be the head honcho of the relationship. A gente tem que abandonar a ideia de que eu que tenho que comandar a relação. Now, older traditions used to do that. They divided territories. In one territory, the guy will be the head honcho. In the other territory, the girl will be the head honcho. Então, nas tradições antigas, né, as tradições antigas, elas faziam uma certa divisão. Então, dividiu neste território aqui, vai ser o homem que vai dominar, nesse território aqui vai ser a mulher que vai dominar. But this doesn't work either. Mas isso também não funciona. People who live this way, they end up also equally unhappy and they're committed, they cannot even make divorce.
as pessoas que vivem dessa forma, elas também vivem de forma infeliz, e isso pode acabar também no divórcio. The answer is to develop a relationship in which you strengthen your partner in the area in which the partner is weak, and let her do the same thing to you. Então, o segredo da relação é você fortalecer no seu parceiro aquelas partes que ele não é tão forte assim, as suas fraquezas, você fortalece o parceiro nas suas fraquezas, nas fraquezas dele, e também permite com que o seu parceiro faça o mesmo com você. This begins the movement towards no hierarchy, tangled hierarchy in the relationship. Então, e aí começa o movimento onde você não tem uma hierarquia definida no relacionamento. Você tem essa hierarquia emaranhada, ou hierarquia entrelaçada. I hope you now see that quantum physics has some answers for you what to do with this opportunity that has been created by a very dangerous crisis. But the danger is not all of it. Então, eu espero que você tenha tido um pouquinho de uma amostra aqui das coisas que a física quântica, como a física quântica pode te ajudar a enxergar oportunidades neste momento de crise, que é uma crise perigosa, não deixa de ser perigosa, mas que nos apresenta oportunidades. Explore your potentialities, open up to non-locality, discontinuity, quantum gifts, and equal relationship in tangled hierarchy. You will be happy, healthy, and prosperous. I guarantee you, and I invite you there. Então, comece a enxergar as várias possibilidades, comece a dar passos de inclusão do outro através da não localidade, de participar do processo criativo através da descontinuidade, criar novas possibilidades, e isso também se engajar em relacionamentos que não têm uma hierarquia definida, que são hierarquicamente entrelaçados, e eu te garanto, a partir disso você vai viver sim uma vida muito mais plena e uma vida muito mais feliz. I'll now answer some questions. Agora eu vou responder, né? Chegou o momento da gente vai responder algumas perguntas. Só lembrando aqui, pessoal, tá? Fiquem aqui com a gente. Esse webinário, ele termina, essa live ela termina por volta do 12:30, mais ou menos, tá? E no final desse webinário, lá perto do 12:30, o Amit vai conduzir uma meditação, tá? Então fiquem aqui, não vão embora até o final, porque vai ter uma meditação no final, ok? E agora, então, o Amit está abrindo para perguntas, né? Eu imagino, né, Manu, que já tenham muitas... Perdão, está meio delay. Imagino que tenham muitas perguntas aí já, que a Amit está... Tá joia. Então, eu vou ler aqui umas perguntas, tá? Eu vou me limitar a responder as perguntas aqui relacionadas ao tema, tá? Então, se tiver perguntas que estão fugindo muito, quem sabe amanhã, na próxima live de amanhã, elas podem ser respondidas, mas vamos focar aqui no tema da física quântica, da transformação. Ok. A Inês está perguntando como lidar com nossos sentimentos durante essa crise. Imagino que a Inês esteja se referindo aos sentimentos mais negativos, né? Aos nossos medos, ansiedades, tudo isso. Então, eu vou perguntar para o Amit, tá? So, Amit, Inês is asking, how can we deal with our feelings during this crisis? I assume she's talking about, like, negative emotions. How can we deal with that in this time of crisis? Anxiety, loneliness, these are all negative emotions. Ansiedade, medos, tudo são emoções negativas. How can we deal with that? Yes. So the beginning of this is to not be expressive about the anxiety, the negative emotions that are hitting us, because expressing it will not help anything. Who are you expressing it to?
Então, a primeira coisa é você procurar não expressar isso, ok? Então, por mais que você esteja sentindo ansiedade, alguma negatividade, procure expressar menos, porque expressar demais a negatividade pode entrar num ciclo de piora. If you have a live-in partner, you will only expressing it to that live-in partner. Se você tem um parceiro, você expressa isso só para o seu parceiro. This is transferring your anxiety to him. Ok. O que ele disse é, se você tem um parceiro com quem você vive, parceiro, você está expressando isso, muitas vezes, só para essa pessoa. E, na verdade, isso é transferir para o outro a ansiedade que você está vivendo. But suppressing is equally bad. Mas suprimir isso, ou seja, expressar não é tão bom, mas suprimir também não é bom. Suppressing anxiety is what, later on, make you neurotic. Então, suprimir a ansiedade é o que, muitas vezes, no final, vai acabar te tornando uma pessoa neurótica. And if it is a trauma that you are suppressing, and some people indeed had such a trauma because somebody died of coronavirus in your relationships. Então, Amit, sorry. Cut, can you repeat again? Yeah. And if the emotion that you're suppressing is traumatic, like somebody, your relative died because of coronavirus, then that can give you a reaction which is traumatic reaction. And if you suppress that, guess what happens? You will suffer from even more complex neurosis. Então, por exemplo, se o que você está suprimindo, né, a emoção que estiver suprimindo, muitas vezes está relacionada a uma tristeza, um luto de um parente que veio a falecer por causa do coronavírus. Então, se você suprime isso, né, isso pode te causar problemas ainda piores, né, em relação a neuroses ainda piores, até problemas físicos. This is the time to learn the complementary exercise that I told you about. Doing and being. Being is what? A third choice. Is what? Being is a third choice. You don't suppress, you don't express, you just be. You meditate on the emotion. Então, ok. Então, tudo que eu estou ensinando é uma grande oportunidade aqui para vocês para aplicar a questão do ser, do relaxar. Então, uma terceira via em relação ao sentimento negativo. Você não expressa esse sentimento, ou seja, transferindo para o outro, você não suprime esse sentimento guardando para você, você simplesmente medita no sofrimento, você deixa ele acontecer e medita em relação a ele, simplesmente relaxa em relação a essa emoção. Very good question. Pergunta muito boa. Vamos lá. Ok, é uma pergunta bem, é uma pergunta bem comum aqui, eu vou tentar resumir, tá? Dizendo, são perguntas muito relacionadas à causa, né? Ou seja, será que essa pandemia do coronavírus algo para chamar a atenção da consciência coletiva, ou um marco histórico para um novo homem, ou se era uma situação necessária para desmantelar todo o sistema e para as pessoas entrarem em introspecção? Ou seja, são perguntas muito relacionadas será que existe uma resposta para o motivo dessa pandemia estar acontecendo? So, Amit, there's a lot of questions. I just summarize all of them, okay? But they are asking mainly the reason, okay? Is the pandemic, okay, is coronavirus, some call from consciousness for us to stop, some call from consciousness from us to be more sustainable. So is there a reason for what we are living in today?
Yes, I touched this very briefly in the beginning, but of course, run out of time. But the sustainability is what we have to arrive at in order to solve the problem with the economy today. No, Amit, no, I don't think you understand the question. The question is if there is a reason for this pandemic to happen, okay? Oh. If there is like Consciousness. yes, I mean from consciousness, okay? So if it's a sign. One second. So my question is there is a reason, like consciousness send this virus to call us for something? So Yeah, this is of the same type of theory that people generally call conspiracy theory. Is there a plan behind this? Sorry? Is there a plan behind this? This is the same category as what people call conspiracy theory. Então, essa pergunta, né, se existe um plano da consciência, se tem um plano por trás disso, é uma pergunta muito parecida, um conceito muito parecido até com as teorias da conspiração. Always remember, consciousness is benevolent. Consciousness is not going to harm you deliberately. Lembre o seguinte, a consciência é benevolente, a consciência não vai deliberadamente te causar um mal. The lesson is not to think that way. The lesson is that, okay, these things are built into nature, they occasionally arise, and our society has gone wrong. They have been very slow in reacting. How can I change that? And I am suffering. How can I change that also? Então tá, então não tem muito, né? Acho que a forma de pensar não é ser um chamado, ser uma lição para a gente mudar a sociedade, não é por aí. A gente tem que entender que a consciência é benevolente, a consciência, tudo que está acontecendo existe já no mundo. Ou seja, o vírus sempre, né, é um novo vírus, mas o risco de pandemia sempre esteve aí. Então é para entender que isso acontece, ou seja, faz parte da natureza, faz parte da consciência. Nós, como a nossa sociedade tem caminhado para um caminho errado, a gente não se deu conta de que isso poderia acontecer e vamos sofrer as consequências disso. E se eu estou sofrendo nesse momento, como que eu posso fazer para mudar o meu sofrimento? E se eu estou sofrendo, se eu vejo o mundo sofrendo, o que eu posso fazer para minimizar o sofrimento do mundo? And quantum activism gives answers what we can do on both scores. Então, o ativismo quântico, ele nos dá lições do que a gente pode fazer para mudar essas duas coisas, esses dois caminhos, né? O caminho da sua transformação, do seu sofrimento pessoal e também para a gente melhorar as condições da sociedade. Ok, thank you very much, Amit. Ok, so a lot of people, falar em português primeiro, muita gente está perguntando, né, mais uma vez, questões muito parecidas, mas formuladas de forma diferente, como devemos começar a nossa evolução pessoal e espiritual? Meditação seria o primeiro passo ou alguma outra técnica? So, Amit, a lot of people are asking, okay, so in a more practical way, how can I start changing myself and change the world? Is meditation a good beginning for that? Okay, so meditation is the first thing that you learn. Sorry, Amit, sorry. Okay, say again, sorry. Meditation is the first practice that you learn. Então, a meditação, de fato, é sim a primeira prática da qual você deve aprender, Simultaneously, you start understanding what quantum science is about, what it is saying about our consciousness, what it is saying about creativity, all this. Então, ao mesmo tempo em que você parte para a prática meditativa, da meditação, você também
parte para o entendimento, para o estudo da física quântica, entendendo o que a física quântica está dizendo sobre a consciência, o que a física... So you said what quantum physics is talking about what? The consciousness? What quantum physics is talking about ourselves, about the world. And consciousness. Ok. Então, você estuda o que a física quântica está... Quais são as mensagens da física quântica sobre a consciência, sobre nós mesmos, sobre o mundo. And once you are convinced that, yes, you do have infinite potentiality to explore and change, then you're already halfway through. Meditation and quantum physics, they got the two prongs. Então, quando você começa a ter a consciência do processo de mudança e você tem as duas coisas na mão, ou seja, técnicas da meditação mais a física quântica, você está unindo isso, iniciando o seu processo, sim. Combine the two, what you have? Be and do and be. Então, combine os dois, ou seja, o estudo e a meditação. O que você tem? Você tem o fazer e o ser, o do e o be. And this is what will lead you to creative insights about what you need to do for your particular case in this particular situation. Então, é isso que você precisa... Você começa a ter insights criativos a partir disso, para entender na sua situação específica o que você deve fazer para passar pelo seu processo de mudança. And when you have the insight, then you manifest the insight in your lifestyle, in your behavior, in your relationship. E aí, quando você tem um insight criativo, aí você manifesta esse insight no seu estilo de vida, nas suas relações e muitas vezes no seu trabalho, etc. Very good question. Muito boa pergunta. Mais uma. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntas muito parecidas que a mídia respondeu. Como assim? Ok, acho que tem uma pergunta. Peraí, qual a saída para não? Consciência cósmica, ou seja... Aqui, o Robson está fazendo uma pergunta que o Amit falou, mas eu acho importante reenfatizar, tá? Por isso, o Amit explicar melhor o que é essa consciência que ele fala, né? Porque o Robson está perguntando, somos uma única consciência cósmica? Ou seja, a gente interage com todo o universo, com todas as pessoas. Ele falou bastante disso, mas eu acho interessante o Amit reenfatizar. So, Amit, the question is, can you elaborate a little bit more the concept of consciousness? So, are we consciousness? We have a consciousness. We interact with cosmic consciousness. Can you try to summarize the concept of what is consciousness? Então, eu pedi, na verdade, para mim, de resumir o conceito de consciência. O que é consciência? We are conscious. Nós somos conscientes. Consciousness defines us. Say again. Consciousness defines us. Who is the human being? Human being is consciousness. A consciência nos define. Então, o que é um ser humano? Um ser humano é consciência. And the proof of it is that to look at the world, we, as me, can look at the rest of the world as separate from me. Então, a prova disso é eu, como mim, né? Como eu consigo olhar para o mundo como algo separado do mundo. Okay? And how do we do this well? This is the question. How então, do como we é que a gente... that we are happy? Então, a pergunta é, como é que a gente faz isso de uma forma bem feita, para que sejamos felizes? The current way that people live, me-centeredness and negative emotions make people unhappy.
Então, a forma como as pessoas vivem hoje, que é excessivamente centrada no mim, no eu, e as emoções negativas que são constantes, esta forma de viver faz com que nós vivamos uma vida infeliz. But we are not using our complete potentiality. We have so much more. Mas a gente não está utilizando a nossa potencialidade completa. A gente é muito mais do que isso. What is the answer? Answer is interact with others, love, and be creative about everything. Então, qual que é a resposta para isso? É amor. Amor. Ou seja, amor, interaja com as outras pessoas e seja criativo. So this loving relationship with the others and with the world are the clue of how we should live and how our society should be planned. Então, essa relação de amor com os outros, viver no amor, é a resposta definitiva para como a gente vai ter uma sociedade muito melhor, viver uma vida muito mais feliz. Então, maravilha. Amit, I will ask you to wait for 3 minutes, 4 minutes, I'll just talk about, I'll come back to you soon, ok? Então, pessoal, eu pedi para me esperar um pouquinho, porque é o seguinte, fiquem aqui, eu vou tomar 5 minutos do tempo de vocês, tá? Para falar sobre o curso online em ativismo quântico, e depois que eu falar do curso, a gente volta para o Amit para ele fazer uma meditação, e eu acho interessante, eu vou pedir para ele fazer uma meditação do coração, porque ele terminou um pouco aqui falando do desenvolver o amor universal para as outras pessoas, que eu acho interessante a gente praticar, não sei se era a meditação que estava aí no programa da live, mas eu acho interessante a gente praticar essa meditação do coração, ok? Então eu só queria, agora, 5 minutos do tempo de vocês para falar que a gente está lançando hoje o curso online do Amit, tá? Vou colocar aqui peraí que eu estou na tela errada, tá? O curso online do Amit Goswami, curso online de ativismo quântico, tá? Essa já é a 5ª turma que a gente faz desse curso. Ele começou lá em 2016, 2017. Então, o que é o curso online que estamos lançando agora? Ele consiste de 16 aulas, tá? Então, são 16 aulas gravadas, liberadas 2 vezes por semana. Então, são 16 aulas gravadas, todas elas legendadas em português, ou seja, o Amit gravou esse curso especificamente para o Brasil. Então, todas as aulas são gravadas e legendadas em português, apesar delas terem datas para serem disponibilizadas, tá? Além das aulas, temos 8 meditações guiadas pelo Amit, que são tanto traduzidas quanto o áudio original em inglês. Você pode baixar essas meditações, ouvir no teu telefone. A gente tem os webinários ao vivo de dúvidas com o próprio Amit Goswami e também com a equipe. E além disso, tem 3 livros do Amit Goswami que são disponibilizados. O Deus Não Está Morto, Criatividade para o Século XXI e O Ativista Quântico, são livros e-books. Tá? Além disso, nós temos vários exercícios práticos de técnicas onde vocês vão aprender em todas as aulas, tudo que o Amit vem falado. Tem um grupo de estudos no Facebook, que você vai tirar todas as dúvidas em relação ao curso. Tem a transcrição das aulas também, ou seja, você vai ter todas as aulas escritas para você. Além de você ver os vídeos, você vai poder baixar o texto dessas aulas e vai ter acesso durante 2 anos para esse curso, ok? Então, todos os vídeos, esses 16 vídeos, todo esse material fica com você por até 2 anos. Além disso, a gente tem um bônus especial, que é o encontro presencial com o Amit, tá? Então, quem participar desse curso, automaticamente está inscrito nesse encontro presencial que vai acontecer em São Paulo, dia 13 de novembro desse ano. Então, dia 13 de novembro faz parte, né, quem se inscrever no curso online de ativismo quântico também vai
poder participar sem custo nenhum, como um bônus desse encontro presencial. Em São Paulo, evidentemente, teria que, né, quem não é de São Paulo tem que se locomover, hospedagem, isso não está incluído, mas o evento em si está totalmente incluído. E aí a gente tem uma promoção específica, porque o curso ele vai ser lançado só na segunda-feira, mas quem estiver participando aqui da maratona, tá, vai ter R$ 1.500 de desconto em relação ao preço cheio do curso, que foi o preço vendido no ano passado e nos outros anos, de 2.897. Quem participar da maratona o curso vai ser R$ 1.397, que vai ser o investimento desse curso, só até segunda-feira, dia 13, às 14 horas. Então, quem tiver interesse de participar e aproveitar esses R$ 1.500 de desconto, se inscreve somente até segunda-feira, dia 13, ok? Para fazer a inscrição, os links estão aqui embaixo, né? Vocês estão vendo pelo YouTube, então o link está aqui, correndo aqui embaixo, tem o link clicável aqui na descrição do YouTube, mas o site é fácil, é ativismoquântico.com.br. Se você se inscrever até segunda-feira, você vai ter esse desconto de R$ 1.500. Quando terminar a live aqui, se alguém tiver interesse ainda em sobre o curso online, eu fico aqui para tirar algumas dúvidas específicas, mas vocês podem também acessar o WhatsApp, tá? Esse é o 977211234. Por esse WhatsApp, as meninas estão lá tirando todas as dúvidas em relação ao curso, a forma de pagamento, tudo isso. Ok, pessoal? Então, aproveite a promoção, ela é, de fato, única, né? Muita gente se inscreveu até na pré-venda, uma promoção um pouco maior, mas agora é R$ 1.500 de desconto em relação ao preço que foi o ano passado, ou seja, esse curso é R$ 1.397, que pode ser dividido em até 12 vezes, não consigo ler, de R$ 136, é isso, né? Ok, pessoal? Então, promoção do curso realizada, eu vou voltar aqui para o Amit Goswami, deixa eu só voltar as telas aqui. Hi, Amit, you're back. Okay. Isso. Pessoal, eu já falei isso. Então, só recapitulando, vamos esclarecer dúvidas em relação ao curso no final. Vocês podem perguntar dúvidas em relação ao curso aqui no chat, a Manu vai selecionando, e no final, quando eu me despedir do Amit, a gente fica mais um tempinho aqui, provavelmente também não ficar esperando, para responder dúvidas em relação ao curso. Okay, Amit, so just if you want to say a few words about the 16 video series, inviting people, that would be nice. Yes, so I invite you to attend this video series. It is really one of the very best introductions to how to live in the world in which quantum science is the law. Então, eu gostaria de convidar vocês para esse curso de 16 aulas, esse curso online, porque é uma excelente introdução para a gente entender como viver a vida, como viver a nossa vida dentro dessa nova visão de mundo quântico, dentro desse novo paradigma. As I said, it is our path to health, happiness and prosperity. Então, como eu disse, é o nosso caminho para saúde, felicidade e prosperidade. And we will learn how to think quantum, live quantum, and work towards making a better world. Então, você vai aprender como pensar de forma quântica, como viver de forma quântica e como ser ativista para melhorar o mundo que a gente vive. I also would like to remind you that there is a webinar tomorrow, there is a webinar on Monday, same time. And, então, eu gostaria também de... Yeah. And what, sorry? No, you can say, And they will be on health, mental health, physical health, happiness, and all this stuff. Então, eu também gostaria de lembrar que amanhã, tá, nesse mesmo horário, nós também vamos ter uma outra live gratuita, depois de amanhã também, e essas duas próximas lives vão estar mais relacionadas aos assuntos da saúde,
felicidade, felicidade é saúde física, saúde mental, felicidade e tudo mais. Okay, so Amit, what do you think about? You talked a lot about heart, okay, the importance of love. So, what about finishing this webinar with a heart meditation or whatever meditation towards love? Então, o que eu pedi para o Amit agora é, como ele falou bastante sobre o amor, né? Então, eu queria que ele finalizasse com a meditação. One second. Eu queria que finalizasse com uma meditação, justamente, uma meditação para a gente tentar focar no chakra cardíaco ou desenvolver o amor. Ok. Okay, first make an intention. I want to learn to be one with others. Então, primeiramente, faça uma intenção. Eu quero aprender a ser um com os outros. Okay, now in your consciousness, put your attention to your heart. E agora, na sua consciência, coloque a sua atenção no seu coração. Feel it. It's neither expanded nor contracted, I hope. Maybe a little bit inspired, little expansion. Então, sinta o seu coração. Talvez não esteja muito expandido, nem muito contraído. Sinta alguma inspiração no seu coração. Let's start from there and start expanding it further. Então, comece por aí e comece a expandir o seu coração, aos poucos. If you have somebody in your proximity, right in your home, then first intent that let me be one with him or her. Então, se você tiver alguma pessoa com você na sua casa, algum familiar, então a primeira intenção é: eu quero ser um com esta pessoa. Then visualize that your consciousness has expanded. E aí visualize que a sua consciência se expandiu To engulf the other within a oneness. para incluir o outro dentro dessa unidade. Feel that it is making you happy and relaxed. Sinta que isso está te fazendo feliz. If there is no one sitting by you, then you can do it with a person who is somewhere and who is a friend, and visualize that he or she is the one that you are engulfing with your heart. Então, se você não tiver ninguém perto de você, se estiver sozinho, visualize um amigo, uma amiga, uma pessoa e inclua essa pessoa na sua consciência, inclua essa pessoa no seu coração. Feel, as you intend, feel that your heart is feeling expanded. Então, conforme você vai aplicando a intenção, sinta que o seu coração está se expandindo. Visualization is a very powerful tool. The brain cannot distinguish between what you visualize and actuality. A visualização é uma excelente ferramenta. O seu cérebro não consegue distinguir aquilo que está acontecendo de fato com aquilo que você está visualizando. Always remember this and use active visualization whenever you have the opportunity to do so to expand your consciousness. Então, lembre-se disso e utilize a visualização sempre que você lembrar e sempre que for possível para exercício de expansão da consciência. Now make another intention. Agora, faça uma outra intenção. There are so many people who feel like me, who think like me. They are all attending this webinar. Então, tem tantas pessoas que sentem como eu, que pensam como eu, todas elas agora assistindo essa live. Why don't I become correlated with all of them? Então, por que eu não posso me correlacionar, ficar correlacionado com todas essas pessoas? Can your heart
be that far expanded? Será que o seu coração consegue se expandir tão longe assim? Try it and see. Tente, faça experiência e veja. Quantum physics says it can. A física quântica diz que sim, ele pode. And when we are inspired and intent from that inspiration, we can do this. We can expand our heart to any extent you like. Então, quando nós estamos inspirados e com a intenção, nós conseguimos fazer isso. A gente consegue expandir nosso coração sem limite. So let's expand our consciousness to all of Sao Paulo, all of the province of Sao Paulo, all of Brazil, where people are in various places sitting in their living room and watching this webinar. Então, comece a expandir a sua consciência por todo São Paulo, ou a cidade em que você está, por toda a sua cidade, inclua todas as pessoas da sua cidade dentro da sua consciência. Feel the expansion. Just melt into the expansion. Sinta a expansão, simplesmente se funda com essa expansão. This is the ocean of love that is available to every one of us, only if we use it, only if we drown in it. Esse é o oceano de amor que está disponível para todos nós, mas apenas se nós entrarmos neles, apenas se nós nos afogarmos nesse oceano. So take in all the expansion, take in all the happiness. Então, se aproprie de toda a expansão, se aproprie de toda a felicidade. Take a deep breath. Respire profundamente. And make the intention from your heart. E faça a intenção a partir do seu coração. I will live this principle of quantum non-locality all the rest of my life. Eu viverei este princípio da não localidade por toda a minha vida. I will open my heart and expand my consciousness to anybody who needs me. Eu vou abrir o meu coração e expandir minha consciência para qualquer pessoa que precisar de mim. With anybody that I want to. Com qualquer pessoa que eu quiser. And I will, in the process, change myself and change the world. E, ao fazer isso no processo, eu vou mudar a mim mesmo e eu vou mudar o mundo. Stay in this expansion for as long as you like. When you are done, very slowly open your eyes. Então, sinta essa expansão pelo tempo que você achar necessário, pelo tempo que você quiser, e lentamente, aos poucos, vá abrindo os seus olhos. Thank you very much. Muito obrigado. Ok, Amit, thank you very much. Do you want to say some final words? I think I have said it all. Thank you very much for being with me tonight. I hope you'll join me also tomorrow night and Monday night. And I do hope that you will change your life by deciding taking this video course that we are offering. Então, eu já disse minhas palavras finais, eu me despeço de vocês aqui, eu agradeço muito e eu gostaria de convidar novamente, espero que vocês venham, participem da minha live amanhã e na minha live da segunda-feira, todas às 11 da manhã, e espero que vocês entrem nesse caminho de transformação e de mudança de você mesmo e mudança do mundo. Muito obrigado. Thank you very much, Amit. Thank you. So I'll keep here a bit and just say goodbye to you. Bye.